Olá, Semana da Árvore e problema de abastecimento de água na região da Grande Vitória. Em todo o estado do Espírito Santo, problemas relacionados à seca prolongada, à estiagem de longa duração e que provocou efeitos inéditos no estado, como o racionamento de água na região da Grande Vitória. E normalmente as pessoas atribuem a fenômenos climáticos, mas a cobertura vegetal, a cobertura florestal do nosso estado, que foi sendo reduzida durante as décadas, durante séculos, e agora nós precisamos tomar uma iniciativa séria com relação à recuperação da Mata Atlântica. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do coordenador do programa Reflorestar, aqui no estado do Espírito Santo, Marcos Sossai, para falar um pouco sobre o andamento do programa e as perspectivas. Marcos, obrigado pela presença. Agradeço o convite, estou aqui à disposição para esclarecer aquilo que for possível. Você pode colocar rapidamente o que é o programa? O programa ele foi criado com experiências que nós adquirimos ao longo de mais de 10 anos, né, de ações voltadas ao produtor rural, incentivando o reflorestamento. Nós aprendemos, acertamos, erramos e com base nisso nós criamos o Reflorestar. Ele tem como principal mecanismo o pagamento por serviços ambientais, né, que é um repasse de recursos financeiros para que o produtor rural possa ter um apoio no plantio florestal, né, porque é uma ação que tem um custo alto. A recuperação, né? Isso, a recuperação tem um custo alto. Basicamente, a gente pode falar de dois custos principais, que é a aquisição dos insumos, comprar muda, comprar seca, tudo isso tem um custo alto, e a mão de obra, que no caso do programa é colocado em contrapartida pelo produtor rural. Ele prepara, ele planta e ele mantém. E o Estado, via esses pagamentos, ele coloca um recurso para que ele possa comprar esses insumos. O programa tem uma visão muito, muito atual também, ao entender que não basta somente plantar a floresta, a gente tem que dar ao produtor rural condições para que ele fique no campo, para que ele tenha renda com a floresta. Então, nós apoiamos florestas somente focadas em conservação, quando assim exigir, mas sempre que for possível a gente apoia arranjos florestais que vão conter espécies que vão conciliar a proteção do solo, da água, da biodiversidade com renda. Por exemplo, sistemas agroflorestais, onde nós podemos colocar, por exemplo, espécies como cacau, como a seringueira, como palmito. Isso entre espécies nativas e você consegue fazer um mix interessante com renda, né? Outro exemplo importante são os sistemas silvipastoris, que é você pegar pastos degradados. O estado hoje tem mais de 40% da sua área com pastos degradados, e você plantar algumas árvores nesse pasto, né? Você consegue garantir maior eficiência do seu pasto na produção de carne, de leite, e também trazer uma qualificação ambiental para essa área. Então, são coisas que trazem ganhos mútuos, ganhos para o meio ambiente e ganho para o produtor rural. E claro, tudo isso, chegando agora ao que você falou no começo, vai trazer como produto final melhoria na questão da água, né? A floresta, ela tem essa função primordial de potencializar a infiltração da água no solo. E ao plantar a floresta, quando vem a chuva, que está tão escasso, né, para nós, a gente tem que criar condições para que essa chuva ela fique nas cabeceiras, para que ela infiltre no solo e abasteça a principal caixa d'água que nós temos, que são os solos, né? Se ela ficar no solo, ela vem devagarzinho, descendo, né, pelos poros, alimentando o lençol freático, e aí sim ela vai ter o papel que a gente precisa. Então, o programa ele tem essa visão. Isso daí é importante você colocar isso, só um destaque para as nascentes, né? Quer dizer, que a infiltração da água no solo é que vai garantir a perenidade das nascentes, né? Exato. Sobre isso, é importante dizer, a gente não pode simplificar muito as coisas como são postas, né? Eu escuto muito falar de recuperação de nascentes usando a floresta. A floresta, ela vai se recuperar, ela vai ser plantada, então você vai recuperar a vegetação no entorno da nascente, né? Sim. Para você recuperar a nascente,
muitas vezes você tem que recuperar a floresta acima dela, né? Porque a água que aflora na nascente, ela vem pelo lençol, quando o lençol freático ele se encontra com a superfície do solo, tem o afloramento da água, ali é a nascente, mas não quer dizer que a água está sendo produzida ali. Ali naquele local, ali é a saída da água, né? Exato. Quando você planta a floresta ao redor da nascente, ou você mantém ela, você está protegendo a nascente. Para aquela nascente voltar a verter água, às vezes você tem que recuperar muito acima. Claro, tem que proteger a nascente com a floresta, tem que proteger a beira do rio, né? Mas também tem que cuidar da paisagem, né? Um olhar mais sistêmico da paisagem. Às vezes, recupera a nascente, significa plantar mais acima, na encosta, no topo do morro, onde a água vai filtrar e vai abastecer lentamente aquela nascente. Marcos, eu acho que o maior desafio é uma mudança de conceito, né, de como tratar as áreas rurais, de como tratar o solo. Quando você fala na paisagem, a gente pode pegar os quadros antigos, os rios, que eram sinuosos, em meandros, né, formavam aqueles meandros, e aquilo permitia que a água ficasse também armazenada nas regiões de planície, naqueles charcos que existiam e que foram posteriormente drenados sem nenhum critério, retificando-se esses rios, né? Em outras palavras, a água que hoje faz tanta falta, no passado se teve um esforço para tirar ela do solo. A retificação, a drenagem, né? Tivemos programas federais aí que estimularam, né, o Provásias, tirar a água. Então, quer dizer, hoje a gente está no caminho meio que inverso, tentando copiar o que a natureza faz com tanta sabedoria, retornando ao passado. Isso é uma coisa que a gente aprendeu, não adianta ficar julgando. Sim. Já foi feito, a gente tem que agora que consertar realmente, né? Mas ter a consciência de que fizemos errado e agora vamos corrigir. E um ponto importante que você colocou aí, são dois, a questão do agroflorestal e o agropastoril, né? Quer dizer, a gente entender que os ecossistemas nossos aqui eram florestais, né? Então a gente, quando simplifica e forma um pasto de corte raso, e que recebe aí a chuva, um impacto direto, né, da chuva e do sol, né? O nosso estado está em 100% em área de Mata Atlântica, né? Então, tirando alguns ecossistemas que são mais simples, quase tudo era floresta aqui, né? 90 e poucos % de floresta, né? Sim. Então, realmente, você começar a imaginar como que a floresta protege, né? Para começar com a chuva. Uma coisa é a chuva cair direto no solo, desprotegido, né, e causar erosão. Outra coisa é ela cair sobre uma copa de árvores, que vai reduzir o impacto, que vai escorrer pela mata, vai encontrar ali embaixo aquela camada de folhas que mantém a umidade. Quer dizer, a floresta, e quando eu falo floresta, eu não falo só mata nativa, eu falo o bom uso do solo, né? A floresta que concilia renda, como os sistemas agroflorestais, né? O próprio pasto, quando você insere o componente arbóreo, o silvopastoril, você dá conforto térmico ao gado. A gente tem aquela visão... Até uma produtividade maior, né? Existem vários exemplos onde você compara o antes e o depois e você consegue, colocando o componente arbóreo, as espécies corretas. Claro, é importante dizer isso, hoje nós temos conhecimento para isso. Talvez antigamente não tivesse. Hoje a planta que você coloca ali, ela confere sombreamento e ela pode conferir também alimentação. As folhas que elas produzem são forrageiras, o gado pode comer. Aí você faz uma poda, ele se alimenta, ele dá sombra, isso melhora a produção de carne, produção de leite. Existem dados concretos e científicos que demonstram isso. E a biodiversidade agradece. Você consegue criar, por exemplo, usando árvores como cercas, por exemplo, as famosas cercas vivas, né? Você deixa de gastar o mourão, você vai ter realmente uma estaca viva, você conecta fragmentos florestais, cria fluxo higiênico para a fauna. Enfim, são benefícios diversos que a gente tem, apenas dando um pouco mais de complexidade ao ambiente, né? E de novo, né, você traz benefícios para a biodiversidade, pode trazer renda para o produtor rural. Também existem vários exemplos que demonstram que você consegue aumentar muito a rentabilidade de uma propriedade rural, trazendo essa complexidade, diversificando a propriedade, colocando um cacau, uma banana, um palmito em meio às nativas. Quer dizer, você traz renda, o produtor rural deixa de ficar refém de uma única cultura que às vezes oscila, é muito comum oscilar o mercado, né?
e se ele tem outras fontes, ele consegue fazer essa diversificação. Esse é um grande desafio, a questão da mudança cultural, né, do proprietário rural, né? Eu acho que esse talvez seja o maior desafio que o Reflorestar tem, né? Mas vamos agora a um rápido intervalo, voltamos já, fique conosco.